moderno, né? Vai todo mundo agora ficar em silêncio e vamos falar. Está todo mundo travado já? Não tem negócio que tudo para todo mundo? Todo mundo pode desligar o som, porque a Ariana está aqui não está conseguindo. Todo mundo desliga o som. Todo mundo desligando o som. Então, eu estou pedindo para todo mundo desligar o som. Vamos começar. Ele que passou a ser o anfitrião aqui. Por isso que eu não consigo ativar o som. Então, porque você caiu e ele entrou. Vamos lá. Está muito atrasado. Mas aqui tá ok. Chegou aqui agora. O atrasado chegou agora. O que o senhor falou de atrasado chegou aqui. Lá que tá mais lento. Aqui tá normal. Ah, é? Então deixa aqui então. Cadê? Isso aí não estou fazendo isso ali. Isso não está aparecendo não. Isso está vindo. Vamos fazer o falo manda todo mundo passar por Face. Você pode fazer por aqui, ó. Não está aparecendo a imagem. Aqui tá. Não, tá não. Aqui, esse aqui, ó. Aqui não. Você Esse é o aqui. seu. Mas é você que aqui. Mas é porque aqui tá chegando atrasado o som dele. Entendeu? Vamos então começar. Se por acaso der algum erro, nós vamos para o Facebook, tá bom? Porque está aqui, estão tentando achar. E quem puder desligar o seu som, desligue, por favor. Ficará melhor. Não, não está saindo não. Ah, sim. Vamos começar então. Aqui está bem mais ou menos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olha isso, vai abaixar isso aqui. Não é isso, é o atraso, mas quando eu abaixo aqui, abaixa ali. Pode sair som aí no seu. No seu não pode sair som. Então, mas se abaixa aqui, ó. Aí. Continua. Então ele está aqui porque atrasa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Eucaristia, mas para falar sobre Eucaristia, é bom lembrarmos o que realmente nos move a viver da Eucaristia. Nós temos alguns documentos mais recentes que nos ajudam um pouquinho mais a entender esse mistério. Nós temos esses dois documentos, né? Um deles é a Sacrosanto Concílio, que é o documento que a Igreja no Vaticano II vai nos pedir para realmente ter a liturgia e principalmente o sacramento da Eucaristia como um grande ponto de unidade na nossa vida espiritual. E o outro documento, mais recente, mas não tão recente, do ano de 2003, que nós temos João Paulo II falando sobre, aí sim, somente sobre a Eucaristia. E será nesse documento que a gente poderá ter a última grande riqueza sobre Eucaristia,
Então, uma leitura mais atual, uma preocupação mais atual, nós temos nesse documento, que é um documento que o Papa João Paulo II escreveu no ano de 2003. E os outros papas não escreveram nada? Escreveram, né? Mas eles escreveram muito mais sobre a Eucaristia, de um modo geral, especificamente sobre a Eucaristia, sobre liturgia, que é a liturgia da palavra, que é como se comportar diante da liturgia, que foi o Papa Bento XVI que escreveu, o Papa Francisco, que falou sobre a palavra de Deus. Nós temos muitos documentos, mas especificamente sobre Eucaristia, nós encontramos João Paulo II. E é com isso que a gente vai começar então nossa meditação, aonde João Paulo II, já no primeiro número, vai dizer: a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas, na Sagrada Escritura, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, que nós acabamos de celebrar, né, semana retrasada, quando a Igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a Pátria Celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Então será a Eucaristia a nossa grande esperança para vivermos a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Mas hoje eu queria partir não apenas de um dado pessoal, né? Muitas vezes, para vivermos a nossa fé, nós acabamos olhando apenas para nós mesmos, no sentido de que o que eu quero, e esquecendo aquilo que nós já temos como um grande patrimônio. Então, no dia de hoje, e talvez também no dia de amanhã, ou melhor, e também no dia de amanhã, nós vamos falar um pouquinho mais da história, algo que nós brasileiros não gostamos de história, porque falar de história para a gente é falar do que aconteceu de errado no passado. Nós não conseguimos fazer memória de coisas positivas, de coisas boas. Nosso aprendizado é: eu preciso falar mal do passado para justificar aquilo que eu não consigo viver e compreender hoje. Então isso é muito complicado na nossa caminhada enquanto igreja, porque a gente acaba tendo esse problema de não valorizar o que no passado foi tão importante e continuarmos a apenas falar um pouco de mal, né? Falamos mal, porque no Brasil, como nada deu certo na história, então a gente tem essa impressão: olha, se no Brasil de 1500 para cá só teve coisa errada, então o passado para mim não importa. O que importa é o que eu tenho que viver hoje. O que importa é o agora. O que importa é o que eu quero sentir hoje no meu coração. E a gente acaba esquecendo que a gente tem um patrimônio histórico. E a nossa igreja, ela não nega isso. Nós, no Brasil também, nós temos a grande dificuldade de uma péssima literatura sobre história da igreja. Porque quem escreve a nossa história são pessoas que não vivem dentro da igreja. São pessoas que querem falar mal da igreja. E falando mal, nós temos os grandes problemas históricos que passam na nossa vida. Que é... Aquele lá parou. Agora eu não sei. Não, aqui continuou. Então tá bom, mas lá parou. Nós acabamos muitas vezes não respeitando essa história que realmente precisa ser tão bela na nossa vivência. Então, com o Brasil tendo uma história muito marxista, e todo mundo teve esse problema na escola, né? Que aquele professor da escola sempre falava mal da igreja, né? Quem teve talvez um professor que falasse bem da igreja, né? É muito difícil você encontrar um professor que tenha falado bem da igreja, né? Tenha falado alguma verdade da igreja, porque a nossa história é marcada dentro de um contexto marxista, que precisa acabar com a religião. E como no Brasil o catolicismo sempre foi forte, né, nós deixaremos de ser forte, eu acho que futuramente deixaremos de ser forte, no sentido de pronunciamento, no sentido de falar alguma coisa,
nós sempre teremos esse problema de entender a história da igreja. Porque quem nos ensina de criança não é o catequista, mas sim o professor na escola, que começa a falar mal da igreja, então nós vamos reproduzindo aquilo na nossa mente. Então, a primeira coisa que eu convido a todos a não ter medo da história. Se só contam coisas ruins da história, nós precisamos fazer uma nova história, e até mesmo revisitando o nosso passado, revisitando a nossa história. Vou dar um exemplo que é político, dentro do contexto atual que nós vivemos, mas é um exemplo que poderá nos fazer entender um pouco melhor o que eu estou falando. Falar de Brasil, parece que nós só podemos falar a partir da República. Nós não podemos falar nada da monarquia. Eu não estou defendendo, apesar de estar um pouquinho mais monarca, por algum um ponto específico, mas não por causa disso. Porque o tempo da monarquia, nós não podemos dizer que só teve coisa errada. Né? Será que Dom Pedro, né, só fez coisas erradas para o Brasil? Né? Será que ele só fez coisas erradas que não deveriam acontecer nesta terra? Mas os nossos historiadores não têm a preocupação de tentar apresentar algo positivo da nossa história. Por isso, a partir da República, temos que falar mal da monarquia. Outro exemplo, a partir do protestantismo, que nós encontramos com Lutero, nós precisamos falar mal da Igreja Católica. Então, tudo acaba tendo esses movimentos, e esses movimentos não nos ajudam a compreender a nossa história, a nossa origem, a nossa realidade de fé, que precisa ser muito melhor vivenciada, mas não começando em nós. Então, afirmo aqui mais uma vez, não deixe de procurar saber da história da sua igreja, não apenas o padre falando. Nós temos aqui um livro que eu trouxe, esse livro aqui é um livro de história da igreja, que vai contar um pouco da nossa história, não dizendo apenas que aconteceram coisas certas. Pode ter acontecido coisas erradas na história da igreja, não tem problema porque nós somos errados. Ou será que no século XXI, em jesuítas, só acontece coisa boa na igreja, só acontece coisas certas na igreja? Nós sabemos que não. Mas então com isso vamos condenar tudo que estamos vivendo? Será que em jesuítas não acontece nada de bom que possa ficar para a história, para o futuro? Eu acho que tem muita coisa boa que pode ser contada no futuro. Mas algumas pessoas irão se preocupar apenas em falar o que é mal, o que foi errado. Então, olhemos a nossa história, olhemos a nossa igreja, olhemos o nosso modo de viver a nossa fé e vamos descobrir a alegria de sermos de Deus, a alegria de realmente perpetuar uma história muito melhor na nossa vida, muito melhor na nossa história. E para bem começarmos tudo isso, vamos então abrir a Sagrada Escritura. Se vamos falar de história da igreja, nós podemos falar então da nossa fé, que tem um escrito que é sagrado. Nós falamos que a palavra de Deus é sagrada. Vamos abrir então em Lucas, capítulo 22. Quem está com a Bíblia, né? Lucas 22, né? Tem alguns aí que só estão, né? Alguns estão se mexendo pelo menos, né? Alguns estão mexendo, né? Para fingir que está mexendo na Bíblia, né? Vamos ver, né? A Vilma está fingindo que está mexendo na Bíblia, né? Não mexeu em nada. Só fingir não dá. Lucas 22. Versículo. Nós sabemos então que em Lucas nós encontramos uma narração que ajudou Paulo, né? Que ajudou Paulo, e vamos ler também daqui a pouco Coríntios, né? Lucas 22, 19. Então nós temos no capítulo 22, já no versículo 7, nós encontramos uma narração preparando então o fato da ceia que Jesus fez. Vamos no capítulo do versículo 14. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com eles os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice,
deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornareis a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e o deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Para o nosso segundo momento, se conseguirmos continuar nosso bate-papo, né? Uma pergunta aí já podemos fazer. Tem uma coisa diferente nessa narração. Não sei se alguém observou, né? Uma diferença, né? Do que a gente está acostumado a fazer e como Lucas está narrando a ceia. Então, quem quiser ser inteligente, vai fazer a pergunta para o padre depois: padre, o que Lucas tem diferente do que nós vivemos hoje? Então, seja inteligente, escreva essa pergunta e nos mande, né? Mande essa pergunta para a gente, né? Porque tem uma diferença aí. Mas o que eu queria colocar a partir do texto bíblico é de que nós vemos o próprio Jesus Cristo ceando, colocando-se na mesa, ele fazendo um ato dizendo: eu desejo fazer a Páscoa com vocês. Mas nós compreendemos que aquilo que Jesus fez não foi compreendido de uma hora para outra. Não quer dizer que no dia seguinte as pessoas já estavam celebrando a missa, fazendo a Eucaristia. Isso realmente não está acontecendo, né? No fato de, no decorrer da história da igreja, não é de um dia para o outro. A coisa vai acontecendo um pouco na história, a coisa vai acontecendo um pouquinho no tempo. Por isso que no dia de hoje nós abraçamos a história da Eucaristia, não apenas a teologia. A teologia vamos tentar falar um pouco mais amanhã, porque nós encontramos depois isso como uma verdade, não no tempo ali de Jesus, porque Jesus, nós sabemos, depois da sua ceia, ele foi para o horto, ele sofreu a angústia, ele então foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Vai dizer que durante 40 dias ele andou com as pessoas, manifestando a sua graça, manifestando o poder da sua força do ressuscitado. Depois ele subiu para os céus, depois ele enviou o Espírito Santo e a igreja continuou. E como a igreja continuou? E aí então nós cremos, e professamos isso muito bem ontem, cremos na igreja apostólica. A igreja apostólica é: qual foi o papel daqueles homens que conviveram com Jesus? Foi dar continuidade, foi levar realmente as pessoas a experimentarem a mesma graça e a força de Jesus Cristo. E isso nós continuamos a história da igreja agora em Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. Ou melhor, versículo 23. Vamos começar um pouquinho antes. 1 Coríntios. Se nós estamos falando da igreja apostólica, nós sabemos que Paulo não foi apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi abusado. Paulo, ele se intitulou apóstolo de Jesus Cristo, mas ele teve que ser discípulo a partir dos apóstolos. Por isso nós acreditamos que Paulo, ele foi de algum modo muito próximo de um dos apóstolos e conseguiu abraçar de tal forma o aprendizado, o modo de ser cristão, o modo de estar com Jesus, que depois no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Olha que bonito. Ele recebe e depois ele transmite. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim.
aqui nós vemos um fato histórico. Porque aquilo que ele recebeu, ele agora está transmitindo. Aquilo que ele foi capaz de absorver para a sua vida, ele quer transmitir. Não é uma coisa inventada. Apesar que da narração de Lucas, que nós ouvimos, nós não vemos a mesma narração de Paulo. Porque passou na vida de muitas pessoas. Não foi de um ano para outro. Paulo escreve aos Coríntios muitos anos depois. Agora não me lembro o ano certo que Paulo escreve para Coríntios. Mas ele não escreve imediatamente. No mínimo depois do ano 60. Então Paulo está preocupado em transmitir o que recebeu. E aqui nós temos um dado histórico. Jesus viveu a sua ceia mais ou menos no ano 33 da sua era. Paulo vai escrever no mínimo 30 anos depois. E nós vemos um texto que realmente tem sentido. Nós temos um texto que realmente fala dos atos e dos gestos de Jesus. E principalmente com as duas matérias mais importantes para acontecer a Eucaristia, para acontecer a ceia: o pão e o vinho. Paulo não trocou a matéria. Mesmo depois de 30 anos, ele continuou com o pão e com o vinho. Quer dizer que a história não está para fazer bagunça. A história está para nos ajudar. O contar para alguém. Hoje nós não temos essa capacidade de narrar os fatos de um modo realmente certinho. Nós não temos essa facilidade. Então nós precisamos de algum modo realmente nos preparar no conhecimento, na experiência. E para mim uma frase de Paulo mais bela é essa: o que eu recebi do Senhor, é isso que eu vos transmito. Tem muita gente que não recebe nada de Deus e quer falar de Deus, e quer falar das coisas de Deus. Paulo foi honesto, Paulo foi verdadeiro, como todos nós precisamos ser verdadeiros. E essa história então continua. Essa história continua naquilo que vai se transmitindo. Nós sabemos que o apóstolo João, ele vai ser, como ele era muito novinho na época de Jesus, vai dizer a história que João tinha mais ou menos uns 15 anos na paixão, morte e ressurreição de Jesus. João então vai ser esse que não foi martirizado. João é o único apóstolo que não é martirizado, que vai então chegar perto do século II. Se nós temos o século I marcado com Jesus Cristo, nós temos o século II, que poderá então manifestar o que está atravessando essa história. E aí então nós entendemos, através de muitos que foram vivenciar esse modo de se reunir. E aí poderíamos nos perguntar então, mas padre, como então se deu a continuidade da Eucaristia após os apóstolos morrerem? Qual era a compreensão daqueles homens? A compreensão deles era realmente algo importante, que eles assumiram tão bem na sua vida, que eles transmitiram, e essa transmissão foi ganhando uma forma bonita, uma forma celebrativa. Mas tudo começou realmente para nos ajudar a compreender como Deus poderia se aproximar de nós. E logo no primeiro momento da igreja, o que acontece é a partir de algo que muitas vezes nós não estamos gostando mais, ou somente com quem nos agrada, de nos reunirmos. A vontade era tão grande de reunir que o modo de se reunir naquele primeiro momento era fazendo uma refeição. Tanto é que em muitos momentos nós não sabemos, até mesmo na Sagrada Escritura, quando era uma reunião para comer ou quando era uma reunião para rezar. Ou era uma reunião que nos ajudasse a se encontrar com Deus ou a nos encontrar com os irmãos. Porque no primeiro momento, a Eucaristia era apenas uma refeição, que nós depois vamos traduzir como uma palavra que até hoje nós encontramos, ágape. Um ágape. Porém, o ágape não era apenas comer igual um louco e ir embora, como muitas vezes acontece nas nossas igrejas, né? Vamos lá fazer uma confraternização, acabou a comida, todo mundo vai embora. Não. O ágape, a refeição dos primeiros cristãos,
era para realmente manifestar um bom convívio. E aí talvez vocês consigam me compreender quando acho muito estranho o medo que as pessoas têm de se unirem, de estarem unidos numa refeição, ou num encontro fraterno, ou ficar um pouquinho mais depois da missa. Porque não há cristianismo que não tenha encontro. Nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos... Só 2 minutos? Nós precisamos nos encontrar. E dentro desse encontro, a gente vai precisar, de algum modo, realmente crescer e então nos encontrar numa fraternidade. O ágape era muito mais do que comer. Era, em primeiro lugar, ter um sinal fraterno na nossa vida. E tendo esse sinal fraterno na nossa vida, nós precisamos então encontrar-se com o outro, manifestando aquilo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Veja como é lindo, como eles se encontram, vejam como eles se amam. E eles então, se amando, eles se conheciam. E se conhecendo, eles se conheciam em Cristo, que era o centro de todas as coisas. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que falar de Eucaristia é falar de encontro, é falar de pessoas que se encontram, é falar de pessoas que não têm medo de se encontrar. E era tão belo no início que eles colocavam tudo em comum. Vejam como eles se amam. Eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos. E a partir daí, então, eles tinham um encontro bonito, um encontro verdadeiro. Só está aqui. Está aqui. Então a gente vai parar agora 1 minutinho para chamar todo mundo de volta. Bota aí em alguns grupos, gente, escreve aí. Para todo mundo pedir novamente regresso. Não, pode ficar o pessoal lá no Facebook. Melhor que sentar ali. Para você não ter que autorizar as pessoas? Não, vai no outro. Está no outro? Está aqui agora. Tá aí? Agora está aqui. Voltei. Então tá bom. Vai todo mundo pedindo reingresso de novo. Quem está no Zoom, que o tempo 40 minutos foi... Demorou para começar também. Demorou para começar. Mas eu parei no ponto certo. O pessoal que está no Facebook, eu cortei no ponto certo. O pessoal está voltando no Zoom. Então agora a gente vai ter mais ou menos 40 minutos. Agora que a partir de agora que vai estar valendo mesmo. E depois a gente faz mais uma chamada para as perguntas. Ela vai tampar a câmera. Vai ficar ela ali. Tá falando, né? Se aparecer alguém aí, você pode assinar. Já apareceu tudo. Já está todo mundo de volta. Então tá bom, vamos voltar então. Então quando nós vimos que é uma refeição que acontece, só um instantinho, alguém vai estar mais atrasado, não é para você ficar mais posicionado para ver se alguém, durante a fala, né, se alguém vai querer entrar. Então tá bom. Então depois, quando as pessoas perderam o medo de se encontrar, e não podemos esquecer que o primeiro momento do cristianismo é um momento de medo, porque é uma seita, era uma seita judaica. Eles ainda não são reconhecidos como uma religião. São os seguidores de um homem chamado Jesus Cristo. E sendo seguidores desse homem, né, porque para acreditar em Jesus Cristo, tem que levar o anúncio para eles. E o anúncio é da paixão, morte e ressurreição. Mas aqueles que vão aprendendo da morte e ressurreição de Jesus, também ficam sabendo que antes de Jesus se entregar, ele quis se dar em uma ceia. E aí a importância que nós temos da catequese. Temos que ter catequese. Catequese formal, numa sala de aula, isso é muito novo, isso é século XX. Né? Catequese do jeito que nós temos hoje é século XX. Ontem, quando nós distribuímos a comunhão nas casas, quando nós chegamos na casa do Goim, o Davi perguntou, né? Eu dei a comunhão ao Goim, e o Davi perguntou, o que você está comendo? Isso é catequese. Ali, naquele momento, deveria acontecer uma catequese.
E será que aconteceu? Será que aconteceu a catequese dizendo que aquilo que ele acabou de comer é Jesus Cristo? Porque o Davi perguntaria, mas Jesus Cristo num pão? Aí olha a catequese acontecendo. A catequese não é uma sala de aula. A catequese é dentro da vida e do modo em que nós vivemos. E Jesus Cristo, ele quis se dar no modo mais sublime, que é na ceia, que é na comida, que não é novidade, porque já no Antigo Testamento nós vemos isso. Como hoje, né, nós vimos, acabamos de ouvir na primeira leitura, Deus que prometeu que ia alimentar Elias. Mas agora Jesus Cristo não está preocupado mais com o alimento terreno. Nós aprendemos que depois da ressurreição de Jesus, ele não fala mais nada do material, ele fala do espiritual. Ele nos aponta, como acabamos de ouvir no Evangelho, a vida eterna. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa alegria nos céus. Então nós temos que sair. Aprendemos em um primeiro momento, talvez, aqui na terra, por isso a importância da ceia, a importância da mesa, algo que nós deixamos para trás. A mesa da nossa casa hoje, em muitos lugares, ela é um enfeite. Mas a partir da mesa da nossa casa, nós poderemos compreender a Eucaristia. Quem não coloca a mesa da sua casa como sendo importante, dificilmente considerar a mesa da Eucaristia importante. Porque uma coisa está ligada para a outra. Tanto que no início, volto a dizer, era confundido o que era Eucaristia do que era ágape. O que era corpo de Cristo do que era, talvez, apenas um momento de confraternização. Caiu. É a internet. Voltou? Voltou. Caiu aqui. A internet aqui não está de Deus, né? Todo mundo ligando para a IPv7 e reclamando, né? Quem é cliente dela, faça o favor de reclamar que desde semana passada a internet está ruim, né? Então, vamos todos ligarem para dizer que a internet desde semana passada não está mais a melhor do bairro, né? Mas vamos então agora entrar, saindo dessa questão apostólica. Nós cremos na Igreja Apostólica. E a Igreja Apostólica, ela dá o impulso dessa realidade da nossa história. Nós não precisamos ter vergonha da história. Acredite, a nossa história é linda. Apesar de muitas coisas ruins acontecerem, a nossa história é bela. Acredite nisso. E dentro dessa dinâmica, então, nós vamos trabalhar agora a história de como passou a sair da realidade de apenas um ágape fraterno para uma realidade, então, teológica, eucarística, que possa nos ajudar. Estavam, portanto, plenamente de acordo com as refeições fraternas dos judeus e também com as categorias de comer com, tão apreciada pelos cristãos, como símbolo eficaz de pertença à comunidade. Participar do ágape era participar da comunidade, como víamos no Novo Testamento, acabamos de falar. Comer juntos em torno de Cristo e com os olhos voltados para o crescimento do sentido comunitário. Quando nós estamos com Cristo, nós precisamos pensar no sentido comunitário e na esperança escatológica do reino de Deus, que haverá um banquete eterno. Se hoje nós nos preocupamos talvez em comungar pelo menos uma vez na semana, os primeiros cristãos também viveram essa realidade. Mas a busca de um alimento que não tem fim, que não acabará, podia ser um fato muito bom na vida da comunidade. Como no conto de Hipólito está no século III. Em princípio do século III, estas reuniões ágape se faziam então num sentido litúrgico. Saiu de um sentido apenas de conviver e passou agora a ser uma presença de Jesus. Com a presença, olha o que Hipólito dizia, com a presença do bispo e demais ministros, com salmos, orações e cânticos. Agora aquela reunião apenas de comer tinha algo a mais.
tinha a presença de um bispo. E nós aprendemos que bispo é um apóstolo. Todo bispo é um apóstolo, porque ele participa da sucessão apostólica. Então, a palavra episcopo, bispo, significa coordenador, responsável. Então, na presença de um bispo e demais ministros, com salmos, orações, aquela coisa que era apenas um comer, passou agora a ser celebrar. Por isso que é importante, muitos estão com saudade de estar com os irmãos, porque na Eucaristia nós vemos claramente acontecer uma unidade com todos nós, mas também nos encontramos com Deus. O problema é quando as pessoas só querem se encontrar entre si e não fazem um salto qualitativo, não fazem um salto aonde a nossa reunião, a nossa assembleia pode agora também estar na presença de Deus. E aí então nós vemos claramente passando a Eucaristia de um momento apenas fraternal para uma oração. Poderíamos resumir no início da igreja a forma que passou desse momento, porque no primeiro momento a Eucaristia como ceia ou ágape no meio, como nós escutamos em Lucas e em Coríntios que nós lemos. A Eucaristia, ela acabava em um certo momento acontecendo no final do ágape. Reunia-se para comer, e no final rezava. Depois, a Eucaristia e ágape separados, momentos distintos, em horas diferentes. E depois, a Eucaristia sem ágape, sem fazer a zoeira daquele momento. Não tinha mais a farofa, não tinha mais a carne, só ficou o pão e o vinho. Então, porque muitas vezes nós pensamos que tudo aconteceu de uma hora para outra. Não. Teve um momento histórico para viver cada momento. Pode começar com bagunça, mas depois tem que começar a ficar sério. Depois a coisa ficou realmente mais séria. E é isso que permaneceu. Nós muitas vezes queremos, quando as pessoas chegam na igreja, que elas compreendam tudo que nós estamos vivendo, celebrando. Esse livrinho, Tá vendo? Só os sim. Esse livrinho aqui que eu estou lendo, já postei até algumas coisas no conselho sobre esse livrinho. O autor, ele diz isso, que nós muitas vezes pensamos que todo mundo que entra na igreja já sabe que é missa. Há muito tempo que isso não existe. Na história da igreja, não existia uma viva alma que realmente não sabia o que era a Eucaristia, o que era a missa. Mas hoje em dia, nós podemos afirmar, a maioria não sabe o que é missa. E aí a importância, volto a dizer, da nossa catequese. Uma catequese de vida, não uma catequese de quadro, não uma catequese do Espírito, mas uma catequese que possa dizer para aqueles que estão chegando que aqui não é uma mesa de festa, como uma vez eu fui numa paróquia, e aqui também já aconteceu isso, de pessoas colocarem qualquer coisa em cima do altar. Nessa paróquia me assustou, porque a pessoa estava limpando a igreja, e ela não tinha onde botar as cadeiras dos coroinhas. Aonde ela colocou? Em cima do altar. Que para ela precisava de um espaço para limpar o chão. E a cadeira estava atrapalhando ela. Já que a cadeira estava atrapalhando, tinha um lugar que era alto, que era o altar. Então ela botou em cima do altar. E quantas vezes, encontramos quando a gente está um pouco mais livre na igreja, arrumando, fazendo alguma coisa, pessoas debruçadas no altar, pensando que é mesa de botequim. As pessoas no início, elas não compreendem que o altar é Cristo, lugar da imolação, lugar da entrega. Então nós precisamos ensinar as pessoas. E aí então nós vemos que a igreja continuou o seu mistério realmente com alguns documentos que não mais a Bíblia. Muitas vezes nós não somos protestantes, nós somos católicos, nós não temos a verdade da nossa fé somente na Bíblia. A Bíblia é importante. Nós acabamos de ler, começamos esse nosso encontro lendo 2 textos bíblicos, Lucas e 1 Coríntios.
mas não está toda a verdade da nossa fé somente na Sagrada Escritura. Quem ano passado fez as nossas formações, ano retrasado, aprendeu que nós temos a Sagrada Escritura, a tradição da igreja com T maiúsculo e o magistério. E nós temos então, logo após o primeiro século, e ainda no primeiro século, outros documentos que vão falar sobre a Eucaristia, que vão já dizer o modo em que as pessoas se preparavam para estar celebrando esse ágape, celebrando a Eucaristia. E um dos grandes documentos catequéticos, já pensando um pouco nesses ensinamentos, é um livro chamado Didaquê. Didaquê. Se botar na internet, você vai achar. Didaquê é D-I-D-A-C-H-E. Didaquê. Nesse documento que não é Bíblia, mas ele narra como a primeira igreja se reunia, como eles iam aprendendo. E assim, então, nós vemos que nesse documento, no número 9 e número 10, nós encontramos falando sobre a Eucaristia. E é tão bonito a Didaquê, que fala assim, vou ler um texto da própria Didaquê, que diz assim no capítulo 9, quanto à Eucaristia, já era o nome que se dava, porque, desculpa não ter falado antes, Eucaristia significa ação de graças. Ação de graças. Quanto à ação de graças, e aqui diz, quanto à Eucaristia, darei graças desta maneira. Primeiro, sobre o cálice. Nós te damos graças, Pai nosso, pela santa vinha de Davi, teu servo, que nos destes a conhecer por meio de Jesus, teu servo. A ti pertence a glória, pelos séculos. Amém. Depois, sobre o pão partido, nós te damos graças, Pai nosso, pela vida e pelo conhecimento que nos manifestastes por meio de Jesus, teu servo. A ti pertence a glória, pelos séculos. Amém. Como este pão estava disperso pelos montes e reunidos se fez um, assim seja reunida a tua igreja dos confins da terra em teu reino. Porque tua é a glória e o poder por Jesus Cristo eternamente. Que ninguém coma e beba de vossa Eucaristia, a não ser os batizados, em nome do Senhor. Pois sobre isto disse o Senhor, não deis alimentos santos aos cães. Nesse texto da Didaquê, que é do século I, no finalzinho do século I, nós encontramos muitas verdades da nossa fé. Ele tomou o pão, ele tomou o cálice, tomou o pão, e no finalzinho diz uma realidade que a gente muitas vezes pensa que sempre foi formulada certinho, que ninguém coma e beba de vossa Eucaristia, a não ser os batizados em nome do Senhor. Na Didaquê nós não encontramos seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós só encontramos seja batizado em nome do Senhor. Como durante muito tempo na história da igreja, só era batizado em nome de Jesus. E depois sim, depois de crescer o entendimento, a teologia, o batismo nós compreendemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós vimos no dia de ontem, no dia da Santíssima Trindade. Nós não podemos pensar que a Santíssima Trindade, já no século I, todo mundo falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeitamente. Não. Aqui nós vemos claramente na Didaquê que se fala do Pai e de Jesus. Não falou do Espírito Santo. Porque era comum, falar muito do Pai e do Filho. Porque Jesus Cristo o tempo todo falava do Pai, se comunicava com o Pai, e ele se tornou o sinal desse Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E é assim a nossa dinâmica de vida de fé. É assim que precisamos entender, que tudo tem um crescimento. Então nós saímos de uma realidade que era apostólica, e agora nós já temos um texto que vai ajudar o segundo século a crescer nesse entendimento. Já no século II, nós encontramos então essa separação. Já no século II, encontramos momentos próprios para celebrar a Eucaristia, momentos próprios para celebrar o ágape.
Isso nós encontramos em Plínio. Temos um outro autor que é muito importante para nós, que é Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, ele é muito importante porque Santo Inácio é discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João, apóstolo. Então quer dizer que nós temos pessoas que conviveram umas com as outras, e o modo de viver dessas pessoas vai sendo transmitido. Aquilo que João viveu, passou para Policarpo. Aquilo que Policarpo viveu, passou para Inácio. E nós vemos claramente a igreja tomando forma, a igreja realmente vivendo as verdades. Inácio de Antioquia, pela mesma época, no capítulo 8 de sua carta aos cristãos, cita 3 vezes celebrações distintas. Ele fala que a Eucaristia era uma coisa, o batismo outra e o ágape outro. Já em Justino, no ano de 150, vai dizer que a Eucaristia deve acontecer em um momento e o ágape em outro momento. E aí a gente vai vendo que há separação daquilo que é apenas humano para nos encontrarmos com aquilo que é de Deus. Aonde muitas vezes nós não estamos tendo essa capacidade de fazer a distinção do que é ágape, do que é Eucaristia. Então nós precisamos crescer um pouco nesse entendimento. Nós precisamos crescer que as nossas reuniões, ela tem que sair do dado apenas humano e precisa adentrar em uma realidade um pouco mais divina. E aí então Santo Inácio, na página 139 aqui, ele vai dizer coisas muito bonitas já sobre a Eucaristia, mas um pouco mais firme, um pouco mais forte. Quando Inácio escreve aos Efésios, ele diz assim: procurai, pois, reunir-vos em maior número para a Eucaristia de Deus e para o seu louvor. Então ele quer dizer, olha, está na hora de parar, de apenas de se encontrar com pessoas, porque no judaísmo era muito bonito as confraternizações, era muito bonito os encontros humanos, mas não possamos nos esquecer que no judaísmo eles só tinham a palavra. Era uma religião que nós chamamos sinagogal. E na sinagoga nós tínhamos o quê? A Torá. O mais importante, o mais sagrado para um bom judeu era a Torá, que é para nós o nosso Pentateuco. O que é o Pentateuco? Todo mundo já sabe, né? Apareceu no Luciano Huck, né? Essa realidade, né? Esses dias apareceu no Luciano Huck, né? E a palavra Pentateuco, a mulher, graças a Deus, ela sabia, né? Até acertou, né? Então, que é uma realidade dos livros, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Então, o judeu, bastava para o judeu a palavra revelada. Para nós, não. Agora nós temos o cálice e o pão. Partindo um mesmo pão, que é remédio de imortalidade e antídoto para não morrer, mas viver para sempre em Cristo Jesus. Olha, no 2º século, nós já temos o Santo Inácio com um pensamento claro do que é a Eucaristia. É remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas viver para sempre em Cristo Jesus. Como nós precisamos, né, conhecer. Se nós falarmos da história, volto a dizer, da história da igreja, nós temos muito mal. Mas olha o que nós temos na história da igreja. Um homem que foi martirizado, um homem que entregou a sua vida. E nós estamos um pouco à frente de uma descoberta dos protestantes. Os protestantes estão tendo contato agora com esses textos. Olha só. Em pleno século, não começou agora, já no século XX, no século XX é que os protestantes começam a ter contatos com esse texto de vários autores. E nós hoje encontramos agora então aqui Santo Inácio, que nos ajudou a compreender o que é realmente essa realidade da Eucaristia. E podemos ficar com isso. Até o 2º século, Eucaristia, ágape, refeição de unidade, Eucaristia, no sentido do pão e do vinho, mas também agora com Santo Inácio,
nós descobrimos que é alimento de imortalidade. Precisamos, então, compreender que esse alimento de imortalidade deve nos ajudar a nos aproximar de Jesus Cristo, a nos aproximar de um projeto que não seja humano, mas seja divino. E aí, então, nós agora passamos para o século III e século IV, aonde nós temos agora uma preocupação, já no século III, de colocar uma ordem. Olha, cada um está celebrando do seu jeito nas suas casas, lembrando que naquele momento nós não temos igreja construída, nós não temos uma paróquia, oquia é casa. Nós não temos ainda uma casa comum, cada um celebrava a Eucaristia nas suas casas, com as suas realidades, mas, chegando o século III, é importante nós estudarmos, a história, nós já temos então um carinha chamado Constantino, com a sua santa e piedosa mãe chamada Helena, aonde o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a ser a religião oficial do Império Romano. E aí então a coisa fica um pouco mais organizada. Agora não precisa mais celebrar Eucaristias escondidas, principalmente nos sábados à noite, aonde poucas pessoas iriam ver, poucas pessoas iriam saber que eu sou cristão. Então, já no século III, com Hipólito, nós temos uma preocupação com uma estrutura tão bem trabalhada, que nós até hoje nós temos ela, que é a oração eucarística número 2. A oração eucarística número 2 é a oração eucarística de Hipólito. Então quer dizer que o modo que nós rezamos já tem os seus vestígios, não estou dizendo que é igualzinho, mas a sua estrutura no século III. Lá no século III, nós temos homens, e o grande nome que se surgiu foi Hipólito, ou que realmente veio dar essa compilação. Olha, o que nós estamos celebrando por aí? Vamos tentar reunir fatos e tentar deixar a coisa um pouco mais organizada? Então, logo depois vem São Ciprício, também que vai dar uma grande contribuição, e assim nós vamos vendo homens preocupados em organizar o modo das reuniões oracionais. Lembrando que já no final do século II, o ágape fica para momentos posteriores, separados da Eucaristia. Então agora nós começamos a formar uma celebração eucarística. Quanto à celebração eucarística, temos aqui notícias só de uma segunda parte depois da liturgia da palavra, que é o beijo da paz, com que termina. Apresentam-se os dons sobre o altar. No caso do batismo, não só há pão, vinho e água, mas é também leite e mel. E o bispo, com imposição das mãos, diz a oração eucarística, da qual Hipólito é um dos primeiros a dar-nos um texto completo. Acabamos de falar isso, Então, nós temos a liturgia da palavra, tem um movimento na igreja chamado neocatecumenal, que celebra mais ou menos desse modo, que é celebrar a liturgia da palavra, e assim que acaba a liturgia da palavra, dá a saudação, a paz, o beijo da paz, e depois celebrar com o pão e o vinho. Aonde eles tiraram isso? De Hipólito, que naquele momento histórico, o abraço da paz, o ósculo da paz, e há quem pense em voltar com isso, de colocar, ao invés de colocar o abraço da paz depois do Pai Nosso, colocar depois das preces. Acabando as preces, então nós damos o abraço da paz. E aí então a gente vai vendo que vai se formando e vai se acrescentando novas realidades à liturgia. Há um problema com São Cipriano, que vai puxar a orelha do povo, porque em um dado momento da história, só queria ter o pão, e não mais o cálice com vinho. E São Cipriano vai dizer, olha, é necessário consagrar também o cálice. É necessário, nós não podemos perder o modo que nosso Senhor Jesus Cristo fez.
porque eles estavam somente com o pão. Então, foi necessário também pedir que se consagrasse o vinho, o sangue do Senhor. E aí, vai dizer aqui, alguns ou por ignorância, olha só, a ignorância já existe, naquele tempo, ou por ignorância, ou por genuidade, não estão observando a consagração do cálice do Senhor, e ao administrá-lo ao povo, o que Jesus Cristo, Senhor e Deus nosso, autor e doutor deste sacrifício, fez e ensinou. Jesus Cristo fez e ensinou. E ele disse, fazer isto em memória de mim. Então, São Cipriano está puxando a orelha. Deve saber que nos foi ensinado que na oblação do cálice se guarde a tradição do Senhor e não façamos outra coisa, senão o que ele fez primeiro para nós, oferecer com uma mistura de vinho e água o cálice que se oferece em sua memória. Então, de vez em quando, tem que levantar-se alguém para dizer, olha, está fazendo errado, não está certo. E isso já é antigo, né? Mas vai dizer o padre que está sendo feito errado, né? Vai o padre dizer que não pode ser feito daquele jeito, né? Esse padre, né, não sei o quê, esse padre não sei o que lá. Não, de vez em quando tem que endireitar aquilo que está errado, porque senão o erro passa a ser certo. E São Cipriano teve essa preocupação. Ao mesmo tempo que argumenta a favor do vinho, vai expressando o sentido teológico da Eucaristia, como memorial da paixão e morte de Jesus Cristo. E se não se pode infringir o mínimo que seja dentre os preceitos do Senhor, quanto mais não será lícito violar coisas tão importantes, tão graves, tão relacionadas com o próprio mistério da paixão do Senhor e da sua redenção. Então, precisamos, ver que agora a igreja no século III e IV está preocupada de como está sendo celebrada a Eucaristia. E a consagração desse cálice para São Cipriano vai ser uma coisa muito bonita, que ele vai dizer que é a vida eclesial, todos nós dentro do cálice, e vai dizer que a água e vinho é a unidade da igreja com Jesus Cristo, a igreja sendo a água e Cristo sendo o vinho. Então, mais do que apenas falar da importância do cálice com o vinho, ele vai dizer, é neste cálice que nós, enquanto igreja, nos identificamos com Jesus Cristo. A necessidade, então, de crescer no entendimento. E o próximo passo, então, da história da igreja, vai ser, então, o quê? Vai ser se preocupar também com a linguagem. E naquele período histórico, mais uma vez a história junto de nós, tinha um movimento muito bonito que, até hoje, é a grande ciência. É a grande ciência que nós temos no nosso mundo, que é a filosofia. E a igreja, então, passa agora a se preocupar, não somente de como celebrar, mas como dizer que aquela celebração é verdade. É uma verdade. Porque muitas vezes já... O que está acontecendo na igreja? Eu não sei. Eu sei que o padre levanta pão, desce negócio. Eu sei que senta, eu sei que levanta. Eu sei que levanta a mão, eu sei que baixa a mão. Mas por quê? Nós temos que dar explicação por que estamos fazendo aquele gesto. Como São Cipriano pediu, olha, não podemos deixar faltar o cálice. Precisamos consagrar o sangue do Senhor. Mas como vamos explicar isso, a importância? E aí então a igreja vai usar a filosofia como método. Vamos já terminar, Verônica, a boca está muito grande, né? A Verônica com a boca tão grande ali que, meu Deus, quase engoliu, né? Agora preocupado também com a linguagem. E será então os novos movimentos que vão trazer pessoas que eu chamo pessoas inteligentes, que nós chamamos os padres da igreja. E aí então nós temos São Cirilo de Jerusalém no século IV, que vai trazer uma coisa que eu gosto muito, que eu mandei até imprimir novamente, que é a catequese mistagógica. Eu mandei imprimir a minha monografia, que vai trazer, bota mais perto da câmera, o pessoal lê o título. E bota mais um pouquinho mais, isso, mais um pouquinho. Que vai dizer aí o tema da minha monografia, né?
a liturgia como fonte e cume da vida da igreja. Uma abordagem mistagógica da oração eucarística quarta. Pode passar aqui. Então, quando nós falamos de mistagogia, nós falamos então de uma igreja que está no século IV. Acabou? O pessoal do Facebook, não é pessoal não, né? Desculpa o pessoal do Facebook, né? Estou mais ligado com o pessoal do Zoom, né? Por isso que eu falei que é importância vir no Zoom, né? No século IV, nós temos uma linguagem catequética chamada mistagogia. O que é mistagogia? Levar as pessoas para dentro do mistério de Deus. Não apenas na superficialidade de Deus, dentro do mistério. E esse mistério, então, será realmente um grande momento na nossa vida, que é entender realmente o papel de um ser tão estranho durante muito tempo, que foi o Espírito Santo. Porque só podemos falar de mistagogia na força do Espírito Santo. Então será no século IV que esse ser tão estranho chamado Espírito Santo será talvez mais falado, porque não tem como entender o mistério da Eucaristia sem a força do Espírito Santo, porque senão se tornará apenas uma obra humana, e nós cremos que a Eucaristia é uma obra divina, e se é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo, e se é a obra do Espírito Santo, nós precisamos então compreender que essa Eucaristia, volto a dizer, será a preocupação agora de Santo Agostinho, dizer que a Eucaristia constitui o corpo de Cristo, que alimenta a igreja. É o sacramento que vai ser primordial para a vida cristã. É o sacramento que vai verdadeiramente ensinar-nos a vivermos como igreja. Se nós não temos a Eucaristia, nós não temos igreja. E aí, quem vai dizer isso no último dia, vamos trabalhar mais isso, é o Papa João Paulo II. A igreja vive da Eucaristia. Quem disse isso? Santo Agostinho. Santo Agostinho disse que realmente nós precisamos alimentar o corpo de Cristo, que é a igreja, de um alimento que não seja humano, mas seja um alimento divino. A Eucaristia é um alimento divino. Então a compreensão de celebrar a Eucaristia vai crescendo. Em Cirilo de Alexandria, nós encontraremos não apenas uma celebração com o pão e o vinho, mas com cantos, com salmos, com a oração do Pai Nosso, vai ter o acréscimo do Glória. Com o Irineu, nós encontramos a Eucaristia, que realmente deve ser um momento de unidade, porque sem Eucaristia não há unidade. Nós não precisamos discutir sobre a Eucaristia, nós precisamos viver da Eucaristia. E a Eucaristia, então, ela passa a ser, em Santo Agostinho, o máximo dos sacramentos. E esses sacramentos que irão nos sustentar, irão nos ajudar a viver cada vez mais a força de Deus em nossa vida. Nós estamos apenas no século IV. Ainda está faltando muita coisa. E o tempo acabou. Então nós vamos nos despedir do pessoal do Facebook. Amanhã nós continuaremos de Santo Agostinho a Trento, como foi vivida essa Eucaristia. E o pessoal como é o nome aqui? Do Zoom, né? Vai poder fazer perguntas, né? Ou colocar alguma coisa para cada um de nós daquilo que pode ser colocado ou perguntado, né? Ou comparar alguma coisa. Então, amanhã, né, a gente vai voltar também às 19 horas para falar, talvez, do momento mais rico que nós temos na igreja, que é esse período que vai formar o que nós celebramos hoje. Tá? De Santo Agostinho até Trento. E de Trento vai firmar um pouquinho mais. Trento, para quem não sabe, tem 2 minutos ainda ali. Então, Trento é quando acontece a resposta aos protestantes, a reforma protestante. É a contra-resposta. Mas um grande problema nós temos de Agostinho até Trento. Então a gente precisa entender isso, e isso está aqui preparado, mas amanhã a gente fala porque ele requer um tempinho um pouco maior. Então eu pediria ao pessoal da reunião, a gente vai desligar agora, e vão depois, quem quiser voltar para perguntas, ou bater papo, né? Saber se quer perguntar alguma coisa, quer falar, agora é a hora da fofoca, né? Quem quiser fofocar,